É Hoje até tem mais bastante fácil. paciente nosso mandando mensagem, falando, nossa, que legal, que interessante. Gente que já estava interessado no assunto e que resolveu assistir porque tem caso na família, ou tem o próprio caso para resolver, e é bem interessante, né? Sim. E é um caso super comum, né, doutora? Porque eu, particularmente, eu tive bruxismo desde infância, né? Então é uma coisa muito recorrente, muito comum na minha vida isso. Depois que eu comecei a estudar a mente humana, aí tudo foi se encaixando, né? Porque não tem como separar uma coisa da outra. Não, até porque o bruxismo é o que a gente conversou, é a causa dele mesmo é emocional, né? Então não tem como Sim, separar as duas coisas, elas são juntas, uma liga a outra. Inclusive, sim. eu queria contar aqui como que surgiu a ideia da nossa live, né, Paula? A Paula, ela é Sim. minha paciente do consultório e nessa pandemia ela teve aqui em consulta e aí a gente começou a conversar. Ela estava falando que ela estava trabalhando muito e eu falei que eu também estava atendendo bastante caso, inclusive encaminhando para psicólogo e para psicólogo, vários casos chegando até em alguns casos, encaminhar até para psiquiatra mesmo, de gravidade. E ela falou que estava realmente aumentando os casos também, né, Paula, de consulta para tratar a emoção e tudo mais. Eu falei, nossa, vamos fazer uma live explicando tudo isso, porque tem muito a ver tudo que está acontecendo de procura no consultório e com os seus atendimentos também. E eu acho que nasceu na hora certa, né, Paula? Sim, mesmo porque agora nesse momento de confinamento, de pandemia, a gente fica muito sozinho com a gente mesmo. E aí a gente começa a prestar mais atenção em tudo que já sempre existiu na nossa vida, porém a gente dá mais atenção porque a gente está vivendo com a gente mesmo. Sem aquela distração de trabalho, de rotina, dos estresses diários, né? E da rotina diária que a gente tinha antes da pandemia. É verdade. E eu acho que nunca o emocional foi tão valorizado como agora. Porque é o que você falou, a gente está sendo obrigado a conviver com a gente mesmo, com nós mesmos. Então, eu até li esses dias um post de uma paciente minha que também escreve sobre isso. Ela falou assim: que o pacotinho da carga emocional, ele foi carregado ao longo da vida. E você foi fazendo as suas terapias, se estudando, cuidando da sua parte interna. E agora é hora de usar toda a bagagem que você tem dentro desse pacotinho, né? E é E verdade. quando você não consegue resolver a bagagem que você trouxe até hoje, É né? Porque verdade. tem errado. Porque muitas vezes a gente acaba se cobrando, porque fala assim, nossa, mas eu consegui viver até hoje desse jeito, porque agora tá diferente. É. Por E que que agora acaba tá não tão conseguindo. difícil, né? Exatamente. Aí na hora de pedir ajuda, quando mais precisa, a pessoa já trava e aí não dá continuidade para uma coisa que seria positiva. Com certeza. Inclusive, eu queria que você explicasse aqui para as pessoas. Eu acho que existe muito preconceito e falta de conhecimento do que é hipnose e do que é uma Para psicoterapia, né? Eu sim. sempre acho muito comprido para falar, agora eu falei certo. Então, Para é o nome psicoterapia, para psicologia, na para verdade. psicologia, isso. Isso, que é o nome também. A gente acaba complicando um pouquinho mais, mas tá tudo certo. O importante é que a gente entende, E eu acho que né? falta conhecimento, porque tem muito preconceito na área, na sua área aí, falando assim, nossa, mas hipnose não é aquele negócio que ela vai hipnotizar a gente não volta, e eu vou ficar nas mãos dela, né? Explica aí como é Sim. que funciona. Então, vamos começar com a parapsicologia, e aí a gente pega o gancho para a hipnose, tá? Então, a parapsicologia é o estudo que vai além do estudo comum da psicologia, né? Porque para é além e psicologia já é o estudo da mente humana. Então, existem três escolas de parapsicologia no Brasil, onde a primeira escola foi a que iniciou na década de 50, que é o estudo da parapsicologia da linha católica, e estuda, querendo ou não, a mente humana, os fenômenos paranormais como uma doença do ser humano.
E aí começou a deturpar o nome da parapsicologia, porque começou a ver muito parte espiritual, de fenômeno paranormal, e esqueceu do ser humano em si, né? E aí surgiu a escola de parapsicologia da linha espírita, onde veio justamente para combater a visão da linha católica, né? Falando de mediunidade, espiritismo, né? Os fenômenos paranormais que estão ligados a tudo isso, mas com o segundo plano, né? No caso. E depois surgiu a parapsicologia da linha científica independente, porque ela é independente de qualquer religião. E com isso, começou a estudar os fenômenos paranormais como um potencial da mente humana. E como é um potencial da mente humana, se viu a necessidade de estudar a mente humana. Então, ele vai estudar toda a estrutura da personalidade, desde a gestação, desde geração para geração, a gente estuda a mente, o inconsciente e o subconsciente. Por que eu falo isso? Porque para explicar sobre a hipnose, a gente tem que saber sobre como funciona a nossa mente. Então, assim, a hipnose não é você dormir, a hipnose não é um relaxamento. A hipnose, ela é um estágio onde você se concentra muito fortemente, se concentra em algo focado. Então, assim, as pessoas falam assim, ai, mas se eu fizer hipnose e não voltar, porque é o medo da maioria das pessoas, né? Uhum. Aí eu pergunto, como você vai voltar num lugar que você nunca foi? Como É que a gente vai verdade. voltar? Porque assim, a hipnose é um estágio focado da mente. Ok, tá. A partir do princípio que a gente está focado no medo, do medo de um dentista, no medo da tensão, no medo de ouvir um não, o que acontece? A gente está focado no medo, então a gente já está hipnotizado pelo fantasma do A medo. mente já te dominou. Exatamente. Então, na verdade, você realmente vai voltar. Porque você vai voltar para o seu estágio de harmonia. Porque você vai compreender todo o fato que você passou traumático lá atrás, para poder se resolver e compreender o fato. Quando a gente compreende o que aconteceu lá atrás, com os olhos da maturidade que a gente tem hoje, a gente reprograma a nossa mente. Então, é impossível você não voltar de uma hipnose. Porque, na verdade, você está resgatando o seu eu de verdade. Eliminando os traumas, eliminando o medo, através de um processo de concentração focada para eliminar o que te prejudica. Legal. E, inclusive, na odontologia, tem linhas de tratamento só com hipnose. Porque a pessoa Sim, ela sente uma dor prévia de uma coisa que ela nunca viveu ou viveu e potencializou aquilo demais na cabeça dela, que existem tratamentos, linhas de tratamento que tratam o paciente assim. Para você ver o sim. quanto que a nossa mente domina a gente e leva a gente, às vezes, para profundezas muito piores do que a gente acha que a gente vai ficar. Porque a gente tem o medo de se encontrar, na verdade, né? O que acontece, eu Sim, acho que a maior parte das pessoas é ter o medo de se encontrar. exatamente. E é muito interessante porque, assim, eu não tenho medo de dentista. Nunca tive problema com isso, porque eu venho de uma educação que minha mãe sempre normalizou muito essa questão de dentista, né? Então, quando eu cheguei na clínica de vocês, e não é propaganda, não é nada assim, mas é um fato que eu observei. O carinho que vocês têm na hora do atendimento e a questão da preocupação sobre traumas, medos, essa questão de quebrar esses paradigmas que muita gente tem em relação a dentista, né? Quando eu fui fazer o meu primeiro tratamento cirúrgico, aquela cadeirinha lá que vibra, que deixa a gente relaxar, É, facilitou muito a minha auto-hipnose, sabe? Então, assim, o meu trabalho para controlar a minha mente, para eu poder relaxar e ter um tratamento positivo, mas também com a possibilidade que vocês dão para gente relaxar, para poder proporcionar um tratamento adequado, é extremamente importante. Então, eu vejo também que aí dentro vocês têm essa abertura de fala, abertura de falar que não é bem assim, não é tão assustador quanto parece o dentista. e se precisa ser feito, vai precisar ser feito. Então, que seja feito da melhor forma.
né? Sim. E é o que a gente sempre preconizou aqui. E a gente faz atendimento infantil, atendimento adulto, principalmente adulto, né? Mas a gente sempre tenta levar para essa linha. Para uma criança, para um adolescente, para um pré-adolescente, a gente tenta já entrar numa parte que não vai traumatizar. E para um adulto, para tentar tirar esse mito de dor, tudo que vem junto, porque a pessoa carrega isso junto, né? Inclusive, essa parte do bruxismo é totalmente emocional, porque muitas vezes, desde o começo da pandemia, desde quando a gente fechou a clínica e a gente resolveu que a gente só ia atender urgência e emergência, foi quando todo mundo fechou as portas de todos os serviços e a gente falou assim, vamos atender só quem precisar mesmo. E foi muito engraçado, porque naquela semana várias pessoas mandaram mensagem no meu celular, que já tinha o celular da clínica, falando que tava com dor na boca, dor facial. Os atendimentos que eu vim fazer no consultório aqui na clínica foram todos de dente quebrado ou de pessoas com limitação de abertura de boca. E aí a pessoa queria colocar a placa. A gente fala assim, a placa, ela é só o fim. A placa ela não vai curar um bruxismo. A placa ela é um meio de proteção dos dentes para quem tem o bruxismo. Porque a placa, o bruxismo vai fazer você apertar tanto essa musculatura do masseter e ela é tão forte que vai acabar o ponto final nos dentes, né? Estragando tudo mais. Mas o tratamento e cura não é através da placa. É através do seu emocional que está liberando essa tensão e está precisando ser curada. Então, a gente tem um leque assim, de possibilidades que a gente abre para os pacientes. Exercício físico, tomar chás relaxantes antes de dormir, fazer meditação, fazer yoga, coisas que vão estar cuidando do seu eu interior e emocional. E, principalmente, tem que ter um acompanhamento emocional de uma pessoa especializada. Em alguns casos, tomar medicamento mesmo, que um psiquiatra vai precisar receitar, é um tratamento multiprofissional. Não tem como você querer vincular tudo para uma área. Engloba várias áreas o tratamento com tensão e bruxismo. Então, a gente precisa cuidar do emocional, a gente precisa cuidar dessa questão que está ali fazendo você liberar essa descarga de tensão. E por isso que eu achei tão interessante o tipo de tratamento que você faz para conduzir a cuidar dessa parte emocional. Sim, e pegando esse gancho, se a gente perceber, né, o início da pandemia e o início do despertar mais forte, assim, da tensão e do bruxismo. O que aconteceu com a pandemia? A gente perdeu o controle da nossa vida, praticamente. A gente percebeu que nós estamos reféns de um vírus que é algo invisível, que a gente não sabe o que é, a gente não sabe como funciona, não tem uma vacina que vai tratar a gente, e a gente perdeu totalmente o nosso controle. Porque a gente vive automatizado, querendo ou não, né? E aí a pessoa fica tensa. Aí eu lhe pergunto, da onde vem essa tensão? Geralmente essas tensões vêm lá da primeira infância, quando nós não temos total controle da nossa vida, quando a gente tem que ouvir o não dos nossos pais e tem que obedecer. E aí o que a gente faz? Quando a gente fica tenso ou quando a gente toma um susto, a gente vai lá e pressiona, Se né? contrai. Exatamente. E inclusive a mandíbula, né? Você vai pressionar toda sua musculatura da face. E querendo, eu não sei se eu vou estar certa, se eu não tivesse, me corrige. Né? A musculatura da mandíbula é uma das musculaturas mais fortes do corpo humano, Isso. né? Então, veja o perigo que é, porque a gente fica todo tensionado e a gente força toda a nosso maxilar, nossa musculatura, que é uma das mais fortes, por isso que quebra dente, por isso que tem tanto problema, né, nessa questão. E aí, quando a gente perde totalmente o nosso controle, o nosso subconsciente, que ele funciona como um burrinho e de forma automática, ele já vai desencadear aquele sentimento lá de trás da nossa infância,
quando ele vê que os nossos pais estão querendo nos controlar, nos educar, né? E a gente acaba ficando tenso, porque a gente não sabe como resolver. Aí junta com a tensão da pandemia, porque você tem que voltar para dentro, É. você tem que obedecer algo que está além da sua E você não capacidade. queria parar, mas você tá tendo que parar. Exatamente. Aí remete toda essa emoção e aí você trava. Porque você trava, porque você não sabe quando vai ser, o que vai ser no dia do amanhã, o que você vai fazer. E tudo isso remete aos o que a gente chama de programação mental, né? Lá da infância para hoje. Só que o que acontece? A diferença de uma hipnose para tirar uma dor instantânea, você não vai curar o que trouxe essa dor, certo? Agora, uma hipnose para fazer uma regressão, para descobrir da onde surgiu aquele sentimento ou aquele sintoma, você consegue reprogramar porque você vai pegar a fonte, o que aconteceu de fato com aquela pessoa que trouxe o sentimento hoje desencadeado daquela maneira. E isso é com bruxismo, isso é com. O bruxismo ele ocasiona a ATM, né? Por conta da Isso, pressão. ele vai pressionar toda essa região. Ele começa aqui com um aperto e aí a descarga ela tem um sentido, né? Ela vai para a região das articulações, região occipital, e vai cervical e vai agravando tudo. Dores de Sim. cabeça também e tudo mais. Mas pode terminar isso a linha de raciocínio. Imagina, porque é extremamente importante, porque uma coisa leva a outra. E se a gente não olhar, se a gente não focar nisso, não focar na nossa dor, não focar no esclarecimento do que trouxe a gente desencadear o bruxismo, a gente não resolve. Fica aquela coisa paliativa. A hipnose tem vários graus, né? Tem várias formas de abordagem de hipnose. Então, tem aquela hipnose onde você tira a dor imediata, mas é aquela coisa imediata, não é permanente. E tem a hipnose mais profunda, que a gente vai resolver de fato aquele fato É que um problema desencadeou. causador. Mas Exato. nesses quadros agudos, que os pacientes às vezes chegam aqui no consultório, eu acho interessante entrar com essa parte imediata, porque muitas vezes, Paula, as pessoas chegam aqui e não conseguem comer mais, elas não conseguem colocar o garfo na boca, porque a abertura de boca, por ter danificado a articulação já, ela já tá tão grande que a pessoa não consegue abrir a ponto de comer, entendeu? Então, isso realmente é sério. Porque é limitante e isso não vem sem dor. Isso vem com Sim. dor. Aí é um ciclo. Teve uma paciente minha, inclusive, que ela se mudou de Avaré, estava morando a quilômetros. Nem sei se ela tá aqui na live, não consegui ver. Mas ela viajou para vir para cá, porque ela já fazia tratamento comigo, com o Jober há anos. E durante a pandemia ela teve um problema com a mãe dela. E ela viajou esses quilômetros todos para falar assim, Natália, o meu rosto tá estranho, eu não tô conseguindo abrir minha boca. Ela tava num quadro agudo, realmente. Então a gente entra com medicação, a gente entra com outras terapias, mas pode ter danos sérios para a articulação, realmente. Porque a articulação, ela vai estar absorvendo toda essa carga de tensão, né? O Sim. bruxismo, quando a pessoa, por exemplo, não sabe que tem bruxismo, a gente pergunta assim no consultório, você tem apertamento bruxismo? A pessoa não sabe se tem. Aí a gente fala assim, você por acaso acorda com essa região da cabeça com dores? Você acorda tensa na região do pescoço? Aquela sensação que você dormiu e não relaxou? Aquela sensação que você já tá acordando travado, sabe? Então a pessoa fala, ah, eu tenho. Então ela às vezes não sabe que tem o bruxismo, mas ela tem ela já sabe identificar exatamente todos os pontos que ela tem. Então, o que é isso? Ela já está tendo essa descarga de tensão. É engraçado porque, vou até comentar, surgiu um artigo, foi publicado um artigo faz umas 3 semanas, mais ou menos, e falando sobre, ele estudou os fatores psicossociais e econômicos decorrentes da pandemia, da quarentena e do Covid, né? Tudo relacionado. É óbvio que os problemas econômicos,
eles são preocupantes, eles são sérios para todo mundo. Quem não tem um filho que está dependendo economicamente de você, ou funcionários, um comércio, todo mundo foi afetado de alguma forma, né? E foi engraçado que esse estudo falou que quem não tinha, começou a desenvolver de certa forma algum tipo de tensão, quem tinha piorou, e quem tem chances de estresse, quem tem altos índices de estresse, tem 6 vezes mais chances de desenvolver o bruxismo e apertamento em vigília, que é quando você está acordado, que é quando você não Sim. está dormindo. Então, são coisas assim meio óbvias, né? Não precisava nem um estudo para fazer isso nessa época. Mas como a gente dá valor tudo para o que está quantificado, estudado, e realmente tem o seu valor esse estudo, eu achei muito interessante, porque o bruxismo em vigília, que é quando a pessoa está acordada, ele já ultrapassou a barreira do inconsciente. E você está acordado, às vezes você está em casa lavando uma louça e você está apertando seus dentes. E você não sabe por que você está apertando tanto o dente assim. Só que você não está nem se tocando que aquilo está acontecendo, porque isso é realizado de uma maneira inconsciente e involuntária. Você faz sem querer e você não tá conseguindo controlar isso. Isso é o pior tipo de bruxismo que tem. Então, tem que existir técnicas. A gente dá, por exemplo, dica para os pacientes que têm isso, ele tem um fundo totalmente emocional, né? Então, a gente fala assim para os pacientes, deixa post-its espalhados. Se você está vendo que você está passando roupa e você está tensionando muito, deixa vários post-its lá no quarto, e toda vez que você olhar para o quadradinho daquele post-it colado, você vai lembrar que é para você se soltar, que é para você relaxar a sua musculatura. Ou amarrar uma fitinha no dedo ou em algum outro lugar que você olhe para aquele sinal e você fala assim, ai, tem que parar um pouco. Inclusive, existe um aplicativo que chama Desencoste os Dentes. É um app muito legal, que é disponível para Android e iOS. E aí você pode baixar, ele vai te notificando durante o dia para você desencostar seus dentes. Então é bem legal porque são dicas, né, alternativas, não vai curar o seu bruxismo, mas são dicas para quem tem conseguir estar vivendo de uma forma mais leve, né, mais amena e não ter tanto dano, né? Não ficar com uma torcicolo depois, não conseguir virar o pescoço, não conseguir ter sono de qualidade. Inclusive, nesse estudo estava falando que a qualidade do sono das pessoas foi afetada. É óbvio, né? Porque a gente está vivendo numa situação de tanta tensão, né? Exatamente. E falando, né, tudo isso, eu me lembro quando a minha avó me acordava escutando eu ranger os dentes. E nós estávamos em quartos separados. Era porta com porta, mas ela acordava de madrugada e eu estava rangendo os dentes. E com os processos terapêuticos que eu fui fazendo, eu nunca vi o bruxismo em si para tratar, né, dentro de hipnose. Mas eu vi muito processos de culpa, sentimentos de culpa, sentimentos de rejeição, sentimentos de irritabilidade. Ele é E totalmente tudo comportamental e emocional. exatamente. Então, assim, a pessoa, ela se sente tão culpada inconscientemente, a gente está falando no campo onde não existe a consciência, né? Uhum. E ela precisa se maltratar, pressionar os dentes, ficar toda tensa, não se permitindo descansar de fato, tendo um dia, semanas e vida tensa, por conta talvez de até um sentimento de culpa lá atrás que é proibido relaxar. É, Quantas vezes a gente escuta que o trabalho dignifica o homem, né? Que a gente só é feliz se a gente estiver em atividade, em movimento. E aí tira tudo isso, coloca essa tensão, mas com todas essas sensações de, meu Deus, se eu não estiver produzindo, eu não sou ninguém. Se eu não estiver é aquela coisa que fazendo, você tem que estar produzindo a todo momento, né? Que você não pode ficar parado. exatamente. E aí vem todas as tensões emocionais e acaba gerando esse comportamento. Né? Então, assim, não tem como separar. E a hipnose, quando ela é pontual, né? Quando eu falei que existem várias abordagens e que os dentistas utilizam também para tirar o foco da dor naquele momento,
é extremamente importante até para trabalhar com o paciente. Porque senão, como que você vai conseguir atender se ele está com a boca travada? Não Né? tem Talvez como. fazendo relaxamento, talvez fazendo uma hipnose, né? Algum treinamento guiado para essa pessoa, para ela relaxar e conseguir abrir a musculatura, né? Melhorar. Aí você consegue trabalhar. Mas é importante também a terapia para ela poder resgatar esses sentimentos e transformar de vez. Com E a esse hipnose, você consegue estar acessando, numa sessão ou duas, já esse quadro agudo do paciente? Na verdade, a hipnose como tratamento, ela requer um tempo de umas 2, 3 sessões para a gente alcançar o processo da hipnose, né? Porque como é um tratamento, você precisa conhecer a sua mente, conhecer como o seu corpo, a sua mente funciona É um para poder processo atingir todo, o não é assim, objetivo. sentou e vai. Não, infelizmente não. Poderia ser, né? Se a gente fosse trabalhar uma coisa supérflua e com resultado rápido, mas não eficaz. Daqui a 2 anos, de repente, voltasse a ter os sintomas novamente ou ter sintomas parecidos, mas de forma diferente, né? Uhum. Porque é muito profunda. Porque você imagina, você, Natália, chega na minha sala e quer uma hipnose para. Pode ser o bruxismo mesmo, tá? Vamos dar esse exemplo porque é o que a gente está conversando. E aí eu não sei nada sobre a sua vida, não sei qual é a sua ordem de nascimento, não sei qual é a sua personalidade. Você não Aí tem eu, como acessar, né? exato, aí eu vou lá, faço o trabalho da hipnose, você entra em relaxamento, você acessa a lembrança. Tá, você acessou a lembrança da sua infância, da sua adolescência, ou até talvez da barriga da sua mãe. De repente você volta para a barriga da sua mãe. Se eu não sei nada seu a respeito, nenhum histórico seu profundo, como que eu vou explicar para você o fato que você está vivenciando dentro do seu conhecimento? Não vai fazer sentido. E Não. aí eu posso até gerar uma raiva da sua parte, pensando assim com relação a mim. Quem é ela para estar falando uma coisa dessa para mim, sendo que quem Aham. vivenciou isso fui eu? Sim. Então, tem uma responsabilidade muito grande quando a gente vai fazer a hipnose, onde a gente vai regredir a pessoa para alcançar um fato. Tem que ter um Então, certo tato para isso. Você vai conduzindo e você vai sentindo aonde que vai ter essa evolução. sim, e dependendo da pessoa que chega até mim, às vezes demora 2 sessões para a gente começar a hipnose, tem pessoas que demoram 4 sessões para a gente começar a hipnose. Uhum. Então, Não, totalmente compreensível dentro desse quadro emocional todo, né? exatamente, porque a responsabilidade é muito grande. Você está dentro da cabeça da pessoa, você está direcionando a pessoa a pensar de uma forma diferente da qual ela nunca pensou antes. E Ela crianças nunca podem fazer, Paula? criança, É. então. Poder pode, mas eu acredito assim, toda criança é reflexo da educação da casa, dos pais. Com certeza. Então, se a gente resolve o que acontece com a mãe e com o pai, automaticamente a criança melhora. Uhum. Eu tenho muita facilidade em atender os pais e ensinar os pais a lidar com essas crianças do que atender a criança em si. Mas eu falo a mesma coisa aqui no consultório. Porque muitos Verdade. pais chegam aqui e falam assim, inclusive, eu não sei se tem aqui, que está acompanhando a gente, que pessoas que têm dúvida sobre o filho, o neto, que desenvolveu o bruxismo. Eu tive paciente que me ligou durante a pandemia para falar sobre isso e fala assim: ah, mas é normal a criança ter bruxismo? Fisiologicamente, aí é uma informação legal. Na fase de troca dos dentes, é normal a criança ter o ranger de dentes, ter o bruxismo. Por quê? Quando nasce o dente de leite ou quando você vai trocar o dente de leite pelo dente permanente, a criança tem um processo inflamatório na boca, tem a liberação de prostaglandinas, isso faz coçar essa gengiva. O organismo ele quer dar um jeito de coçar, ele não vai conseguir. Então o que ele vai fazer? Ele vai morder.
Então, esse ranger de dentes pode ser fisiológico nessas épocas. Aí a pessoa fala assim: ah, não, mas meu filho não tá trocando dente e tá rangendo. Gente, a criança, você vai conseguir falar muito melhor que eu sobre isso. Mas a criança, ela é uma esponja emocional. Se a casa está vivendo um momento de tensão e preocupação, por mais que você não fale isso para a criança ela vai absorver tudo. Ela tá vendo uma mãe nervosa, um pai nervoso, um avô nervoso por causa de toda essa tensão de quarentena, a distância social dos amiguinhos da escola, porque a criança precisa estar no ambiente escolar e estar convivendo com outras crianças para poder extravasar energia, né? Para poder liberar isso daí. Então ela já está privada disso, privada da rotininha dela fora de casa. Tá vendo o pai e a mãe tenso, tá vendo que ela não tá tendo muito para onde fugir daquela realidade que ela tinha antes. Então, ela pode com certeza desenvolver o bruxismo por causa disso. Eu tô te perguntando pela hipnose porque tem muitos pais que perguntam pra gente aqui no consultório: ah, mas o que eu faço? Eu quero colocar aparelhinho. Gente, aparelhinho não é para criança. Placa de bruxismo não se usa em criança, porque além da gente travar o maxilar, travar o crescimento, mas quebrou a pontinha do dente, rangendo o dente à noite. Então vamos tratar esse emocional. Vamos tratar essa descarga de tensão que tá fora. Isso sim tá fora do normal, né? Não o fato do dente estar quebrado. O dente está sendo só o elo final lá do negócio. É que nem a dor de cabeça é produto. Ah, eu vou ficar tomando remédio porque eu tô com dor de cabeça. Tá, mas você tá com essa dor de cabeça por causa do seu bruxismo? Então não adianta ficar colocando placa, tomando remédio. Você tá tendo que tratar esse emocional, senão você vai ficar o resto da vida tomando remédio. Até quando, né? Então tem que tratar, tem que fazer um tratamento para isso. Inclusive quem é criança, né? Sim, e aí também vai dos pais fazerem um relaxamento com essa criança, que a atenção que os pais estão dando para essa criança, que faz com que elas fiquem tão intensas a ponto de pressionar a boca, né? Então, um relaxamento, uma musiquinha calma para dormir, falar que está tudo bem, dizer que está tudo bem, e sentir isso, porque a criança, ela recebe telepaticamente toda a informação que a mãe tem, toda a informação que o pai tem, que vivencia dentro da casa. É verdade. Quando eu falo de telepatia, eu tô falando de intuição, eu tô falando de energia, do campo vibracional que tá dentro da casa. E quem é mãe sabe disso, porque quem é mãe já sabe até quando o neném nasce. Se a gente fica nervosa, o neném vai ficar nervoso também. Então, você não conversou nada com ele, mas ele tá te sentindo. Então, essa sensação que a gente está falando, que não é uma coisa, nossa, elas estão viajando aqui na conversa, está sendo muito viajado. Gente, isso existe. Isso são sensações e isso são informações que são armazenadas dentro do nosso subconsciente, que está começando lá no comecinho e que pode desenvolver ao longo de uma vida adulta. Exatamente. Até uma curiosidade, Natália. A partir das 48 horas da nossa concepção, nós já temos subconsciente. E aí tudo que a nossa mãe pensa, sente, vivencia, fala com intensidade, se grava como programação mental no nosso subconsciente. E aí eu falo, programação mental. A nossa mãe sabia já que isso ia acontecer? Sabia que vivenciando, a partir das 48 horas, a gente já tem subconsciente, nossos filhos? Não. Então, não tem culpa disso. Né? Então, aqui a gente tira a culpa da nossa mãe, porque muito a questão, né, de eu sou assim porque você me fez assim, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a gente educa de acordo com a nossa capacidade daquele momento. Então, é extremamente importante esclarecer isso. E é um estudo de um psiquiatra chamado Thomas Verne, que a gente pode pesquisar depois. Tem um livro chamado O Bebê do Amanhã, onde explica toda essa questão genética mesmo, falando da absorção que nós bebês, nós fetos temos de acordo com o crescimento, né, no decorrer do crescimento.
E tudo isso faz a gente ser o que a gente é hoje. E quando eu falo de telepatia e você deu esse exemplo, é só a gente pensar quantas vezes a gente está preocupado com o nosso filho enquanto está trabalhando e depois a gente fica sabendo que o nosso filho deu Que aconteceu trabalho. alguma coisa. Exatamente. Porque a conexão é muito forte. Então não adianta nada falar para a criança que está tudo bem se está tudo ruim. Você tem que Criança não é sentir que tá bobo. tudo bem, você tem que passar fielmente isso para ela, né? Exatamente. Então, a importância dos pais fazerem uma terapia, dos pais se compreenderem e também se resolverem emocionalmente para poder passar tranquilidade para a criança, por mais que não esteja tão bem assim. Porque a Uhum. fé que o pai tem de que tudo vai melhorar, de que tudo vai passar, transmite para a criança. E a criança se Segurança, né? exatamente, ela consegue ficar melhor, se sentir melhor. E aí melhora o bruxismo, melhora as tensões, até as pirraças, as birras, as questões, porque tudo isso é para chamar a atenção dos pais que está faltando algo, está faltando uma. Uhum. Porque, querendo ou não, quando os pais têm que chamar a atenção, o que acontece? O filho tá tendo a atenção dos pais, por mais que seja uma atenção negativa. Então, ele aprende a chamar a atenção de uma forma negativa, seja pela dor do bruxismo, seja pela dor de um comportamento, seja pela uma bronca. É verdade. Olha, é muito interessante, é muito legal. A gente sempre indicou aqui na clínica, o Jober, inclusive, que trabalha com já. Ele já entra na parte do tratamento quando já lesou a articulação, quando já deu um problema, uma disfunção temporomandibular, que a gente chama, que é quando, tecnicamente, o termo é esse, mas é quando já atingiu a articulação, esse dano do apertamento e do bruxismo. E aí a gente tem esses tratamentos com viscosuplementação, existem até pessoas que precisam de cirurgia mesmo nas articulações por causa disso. E se olha tudo que pode ser evitado quando todo esse campo emocional está bem tratado, né? Exato. O que o paciente pode se poupar futuramente quando ele está com o emocional tratado? Sim, ele acaba até economizando. Ele investe nele mesmo com relação à terapia, mas ele Uhum. economiza estresse, economiza anestesia, economiza o dentista, economiza outros médicos, Não, um dano porque físico, né? Porque isso é um dano exato. físico que você mesmo gerou de tanto apertar mesmo. Exatamente, porque quando a gente fala de bolso, quando a gente fala de economia, a gente fala de investimento em si, né? E inclusive também nas coisas materiais e no pessoal, no corpo, né? É, Então, quando a gente se olha, quando a gente se permite se conhecer, é extremamente importante, né? Inclusive, quando talvez, lembra uma vez que eu fui fazer um tratamento com vocês? E eu falei, caramba, eu já tratei de um dente, 2 anos depois eu tratando de outro, parecia que era o mesmo de outro lado. E eu comentei até de um estudo que fala do emocional com relação a cada dente. E também analogias, tem né? isso. E aí eu falei, não, eu preciso pesquisar para saber o que está acontecendo em mim que desencadeou esse problema no outro dente. Porque uma coisa está ligada na outra, Tá, né? tá ligada na outra. Eu queria também falar aqui uma coisinha que eu esqueci na hora que eu tava falando até dos tratamentos do bruxismo, né? Dentre essa parte aí, a gente tem o Jober aqui na clínica, né? Que ele faz esse tratamento junto comigo. Eu sou especialista em prótese, então eu faço as placas. Já quando o paciente chega, existem tipos de placas também que o paciente vê na internet e compra errado. Aí fala assim: ah, eu não quero passar na consulta, não. Eu já vi que eu tenho que usar uma placa. E aí eu vou entrar na internet, é só colocar na água quente, que é o modelo aqui na minha boca. Socorro. E aí, né? Aí começa a usar aquilo e daqui a um mês a articulação tá mais danada ainda. E aí não tem jeito, vai ter que. Às vezes piora o que já começou. É, porque Então já dá um acaba. alerta aqui para os pacientes: não façam isso. Tá com problema? Ah, você tá falando o tempo inteiro que é multiprofissional, que depende de vários profissionais. Quem eu vou procurar? Calma, procura, dê o primeiro passo e procura o primeiro profissional.
Se o profissional está bem orientado, você vai na Paula fazer um tratamento da sua parte emocional. A Paula, ela vai te, como uma profissional esclarecida, ela vai te conduzir para os outros profissionais. Do mesmo Sim. jeito que quando o paciente chega aqui na clínica e está apresentando esse quadro, e a gente sabe que isso é um tratamento multidisciplinar e é um tratamento, não é uma coisa que você vai começar e vai parar. É um dia, você fez um negócio e Abandonar. parou. Não. Então, a gente também vai orientar para os outros profissionais que vão estar participando desse tratamento. Então, não vai procurar buscas milagrosas na internet, que isso não soluciona, isso pode prejudicar quem tem. Então, é realmente danoso. Existem um leque, do mesmo jeito que eu falei, tem um leque de coisas que a gente pode falar para fazer, para melhorar. Dentro aqui da clínica também tem um leque de tratamentos que a gente faz para poder estar amenizando. Tem como a gente tirar o paciente dessa fase aguda. A gente aqui nessa live está conversando sobre o fator desencadeante, que é a parte emocional, que é lá que tudo começa. Mas se você estiver numa fase aguda, a gente vai ter um tratamento aqui para fazer. Hoje em dia tem a placa, tem a aplicação de botox no masseter, porque ele vai desprogramar o seu masseter, ele vai diminuir a força muscular desse músculo. Isso é um procedimento extremamente seguro e que é realizado há anos na odontologia. Hoje, inclusive, ele já é realizado de uma forma estética associada, porque ninguém é bobo, né? Todo mundo quer associar um tratamento estético a um tratamento funcional. Porque é pouco Então, falado. eu acho assim, tem que tratar, tem que realizar o tratamento sim na fase aguda, mas tem que tratar o emocional. O Exato. nosso objetivo aqui é mostrar para o paciente o quanto essa parte emocional é importante. Ela não pode ser desconsiderada, ela não pode o paciente achar que é besteira, porque é lá que tudo começa. E uma coisa não exclui a outra, elas se complementam, né? Então, às Exatamente. vezes, chega para mim com uma tensão grande que está pressionando e tendo um bruxismo que atrapalha, né, que prejudica, que todo bruxismo eu acredito que prejudique, eu posso encaminhar. Assim como o contrário também existe. Então, uma coisa não exclui a outra. Como também muitas pessoas veem, nós não chamamos de pacientes, né? Nós chamamos de clientes. Clientes ou sócios na qualidade de vida. Então, depende muito de como a gente vai abordar a nossa terapia. Tem muita gente que chega para mim e fala, Paula, eu quero parar de tomar o meu calmante, porque eu vou começar a fazer o tratamento com você e eu sei que você vai me ajudar. Aí eu falo assim, tá, tudo bem, você não vai parar de tomar o calmante e você vai começar a fazer o tratamento. A partir do momento que o seu médico mandar parar, porque viu uma melhora, aí tudo bem. Sozinho, e eu não posso medicar e não posso cortar a medicação. Porque muitas vezes o organismo da gente precisa daquele remédio para gerar um outro hormônio para nos acalmar. Sim, A automedicação ela é completamente prejudicial, inclusive também no tratamento do bruxismo, né? com certeza. Com certeza, tem pessoas que tomam relaxantes musculares, é o que eu falei. Ele vai desencadear uma dor de cabeça, não adianta você tomar remédio para dor de cabeça eternamente. Esse mês eu tô com dor de cabeça, então esse mês eu tô tomando muito remédio. Você não sabe o quanto tempo que isso vai durar. Um relaxante muscular, porque eu tô muito tensa, é pela pandemia. Quando a pandemia passar, isso vai passar. A gente não sabe como que vai voltar? Os tempos mudaram, já mudou. Não vai mais voltar a ser igual. Também não adianta entrar nessa noia da incerteza, insegurança. A gente consegue levar uma vida legal. Agora você vai conseguir falar muito melhor que eu sobre isso, né? Mas a gente Imagina. vai conseguir levar uma vida leve, tranquila, dançando conforme a música. A música que tá tocando é essa. Vai todo mundo entrar e cair do abismo? Não, gente, a gente tem que ir conduzindo a nossa vida nesses tempos de agora mesmo e levando da melhor maneira. Senão a gente vai ficar louco e vai desenvolver bruxismo a todo mundo. Não pode. Exatamente. Eu falo, doutora, você deveria ser parapsicóloga também. Muitas vezes. Ou qualquer.
qualquer tipo de terapia, porque a forma que você fala, a forma que você se expressa, acalma qualquer um, Ah, né? Eu acho obrigada. isso incrível. A A minha mãe tá forma aqui que... na live, mãe. Aí, ó, tá vendo? Então, já fica a dica aí. Não, mas é Ah, mas é verdade. verdade, né, É muito Paula? E eu acho gostoso assim, eu conversar. até tinha pensado tanto hoje antes da gente conversar, e durante a semana toda, quando eu atendi os pacientes sobre isso, e quando a gente falou que a gente ia conversar sobre isso, eu acho que a palavra-chave disso tudo é equilíbrio. A gente precisa de um equilíbrio físico, de um equilíbrio emocional. A gente precisa de estar com tudo equilibrado na vida. Não adianta você Sim, esperar um momento para você ficar zen ou esperar um momento para você trabalhar duro. Não, a gente precisa de equilíbrio na vida. É o desequilíbrio que gera essa descarga de tensão, essa descarga de emoção, sim. esses danos físicos causados por tudo isso, né? E a gente precisa de profissionais conscientizados disso tudo para criar mais pacientes, mais pessoas que chegam até eles conscientes de tudo isso, né? Porque muitas vezes Sim. até o próprio profissional não consegue ter essa visão, né? E aí por isso que acaba até desvalorizando as outras partes, né? E você tendo essa visão unificada, mente, corpo, espírito, mente, corpo, matéria, enfim, vibração, que tudo está interligado, faz com que o seu trabalho seja único, exclusivo e resolva com tanta eficácia, É, né? a gente Não não pode estou aqui, subestimar nada, né? exato, eu não estou aqui fazendo, como que fala? Puxando o saco, nem nada. Eu estou aqui falando de algo que eu vivencio, que eu experiencio, porque se fosse um trabalho que eu não tivesse reconhecido o valor, eu não estaria desde 2016 com vocês, né? Então eu vejo a qualidade do trabalho, porque eu sou uma pessoa muito exigente. Você esses dias comentou nos stories que você tinha um nível de perfeccionismo muito grande, e eu Eu tenho que também tratar isso sou com você um dia também. muito parecido. O nível de cobrança, de perfeccionismo é tão grande que a gente quer profissionais, pelo menos no nível ou melhores. Eu me sinto muito bem em estar com e tendo essa relação com você que é tão gratificante e engrandecedora para nós duas. Ah, obrigada. Porque Eu sinto quando a mesmo, gente. porque eu gosto sempre de conversar com pessoas esclarecidas, assim, pessoas que enxergam o âmbito. É, a gente sempre procurou aqui na clínica também ter profissionais aqui com a gente que tivessem essa mesma filosofia de Sim, trabalho, para a gente poder também estar dando o melhor para o nosso paciente. É a mesma coisa que você procura para o seu cliente, né? exatamente. Então, eu venho agradecer porque daqui a 10 minutinhos só já termina a live. A gente já vai fazer 1 hora de live e o tempo Ó, passou passa rápido, voando. passou rápido. Você Então, eu falou que só ia passar preciso rápido e passou mesmo. passa porque, que nem, né? A hora passa voando e eu preciso agradecer. Agradecer o convite, agradecer tudo. Porque, gente, a gente tá aqui no. Quando a gente vai pro consultório, eu vou ser consultada por você, a gente fica mais tempo falando, e aí fica mais tempo fazendo o procedimento, e depois conversa mais um pouquinho, porque o assunto rende e tudo vai fluindo, né? Então, e a gente vê essa ligação no nosso trabalho, que é extremamente importante, né? Uma coisa não exclui a outra. E é importante a gente também colocar, frisar o relaxamento, frisar a pessoa se conscientizar do próprio corpo, né? Voltando a falar das tensões, tem muita Uhum, gente que sabe definir o sentimento que está sentindo, Natália. Fala sim, assim, qual é o nome do que você está sentindo? Eu não sei. E como que você vai, então, resolver algo que você não sabe o que é? Qual o nome? Né? é Então, verdade. perceber o seu sentimento é uma coisa assim que parece boba, mas não é. Eu tenho um exercício que, se você quiser, se vocês quiserem, eu posso ensinar. É muito bobo, mas ele traz muitos resultados nessa questão. Que é assim, você vai se concentrar nos seus pés. Você vai sentir os seus pés dentro de você. E você vai começar a se concentrar em cada parte do seu corpo, indo dos pés, tornozelos, pernas, joelho.
vai seguir todo o seu corpo, percebendo tudo isso de olhos fechados. E aí você vai começar a perceber que quando você se concentra no seu corpo, você automaticamente consegue relaxar. E aí, relaxando, você tira toda a Solta. atenção do seu corpo, inclusive da sua mandíbula. Então, esse é o primeiro processo para você se conscientizar do seu corpo e se conscientizar daquilo que te machuca, daquilo que te incomoda. E o porquê que isso está acontecendo. E depois começar a fazer perguntas para o seu corpo. Como assim pergunta para o corpo? Né? Por que que eu estou sentindo isso? E deixar o seu subconsciente responder com ideias, sonhos, sensações, lembranças e tentar definir os nomes dos seus sentimentos. Às vezes você está sentindo um aperto no peito e acha que é o seu problema no coração. E é só uma angústia de algum sentimento que passou. E quando você se conscientiza do seu corpo, você percebe que o seu coração está bem. Você só precisa resolver essa angústia que está te prejudicando. Porém, o excesso dessa angústia faz com que passe para a matéria e pode dar, sim, um problema cardíaco. Assim como uma tensão demais, uma irritação demais, pode fazer com que você morda tanto seus dentes, né? Pressione tanto, que ocasiona o bruxismo. Então, tudo isso está dentro de um estudo chamado psicossomática, que é a soma dos nossos sentimentos que transfere para o nosso corpo. Né? Então, Pode continuar, desculpa. dando essas dicas para a gente se conscientizar das nossas emoções e do nosso corpo. Porque a gente acaba esquecendo de ligar uma coisa com a outra, né? Sim. Um exemplo disso é quando um paciente está muito gravemente, com uma doença muito grave no hospital, e o médico fala assim: você não tem cura. E a pessoa é tão espiritualizada e ela é tão iluminada e ela é tão conscientizada dela mesma que a própria cabeça e sentimentos curam essa pessoa. E os médicos não têm explicação até hoje para isso. E isso acontece. Sim, Olha, isso é do mesmo jeito que a nossa cabeça e nossa emoção pode adoecer a gente, ela também pode curar. exatamente. E isso a neurociência já diz. Quando a gente acredita muito em algo, quando a gente coloca a fé, a nossa emoção e a nossa convicção, a gente gera um poder além da nossa consciência, que a gente chama geralmente de poder extra, que faz com que a gente se cure. É verdade. Ah, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui na live, que viu. Eu vi vários pacientes entrando. A gente vai deixar gravado também para quem não. Tomara que eu consiga deixar gravado, porque eu sou inexperiente e não quero apertar nenhum botão errado aqui, hein? É só fechar, terminou a live, você clica em salvar vídeo, Tá bom, tá? tá Aí bom. Vou depois eu salvar só o vídeo, compartilho. então. Eu quero agradecer a todo mundo. Eu espero que tenha sido útil todas as informações, tudo que foi falado aqui. A gente tentou abordar adolescentes, crianças, adultos, emoções, interações entre todas as áreas. A gente está disponível também para quem quiser passar em consulta, ter mais informações. A gente orienta, conduz esses tratamentos, porque a nossa função agora é ajudar todo mundo, né, Paula? Exatamente. No momento, é importante eu frisar que eu não estou realizando atendimentos presenciais, apenas atendimentos online. Porém, os atendimentos online têm as mesmas eficácias, a mesmo objetivo e proposta do atendimento presencial, tá? Legal. Então, se quiser conversar comigo, eu estou super à disposição. Qualquer dúvida também, estamos aqui. E eu agradeço de coração o convite, Eu o apoio. também. Eu acho que foi um convite mútuo, não foi um convite meu para você, foi um convite mútuo. Eu amei também, eu também quero te agradecer. E eu estou muito feliz aqui, eu tenho certeza que agregou para bastante gente aqui. E conhecimento nunca é demais. Exatamente. Se alguém tiver alguma dúvida, não sei, a gente ainda tem 3 minutinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, de repente dá tempo. Eu tinha até anotado algumas perguntinhas de uns pacientes aqui
no papel, mas acho que a gente abordou tantos temas que já pegou Solucionou. a dúvida que muita gente teria sobre o tema que a gente falou aqui. Perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigada, doutor Jober, também que acompanhou a live, que foi mandando coraçãozinho, comentários. Eu gostei muito e eu gosto muito de vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês. Então, Obrigada, muito Paula. Eu obrigada. também admiro bastante o seu. Obrigada, e você como pessoa é sempre um prazer te receber aqui na clínica. O clima é sempre leve, sempre agrega. E eu estou muito contente com tudo que a gente conseguiu passar hoje para todo mundo aqui. Eu também agradeço de coração. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que participou e a gente vai se falando. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Obrigada. Aqui é a hora de encerrar, pode salvar então, né? Isso. Tá Aí eu vou bom. clicar no xizinho e vou sair da live. E eu acredito que deve ter um xizinho aparecendo para você também. Aí é só apertar e se atentar na questão do salvar o vídeo. Tá bom, eu vou deixar salvo aqui para todo mundo olhar. A gente vou colocar no IGTV amanhã. Um Tá beijo, bom, pessoal. então. Boa noite. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.